Bom dia a todos. Vamos agora dar sequência à nossa série de vídeos sobre guerra híbrida, né? Eu falei que ia comentar algumas coisas que estão no livro do Andrew Coríbico, né? Guerras Híbridas. O título do livro é Das Revoluções Coloridas aos Golpes, né? Então, essas revoluções coloridas, depois nós vamos ver mais adiante, são aquelas em que as pessoas fazem parecendo que foi espontâneo, né? Mas depois nós vamos ver que não é bem assim. Elas são promovidas, são estimuladas, há dinheiro envolvido que promove essas movimentações, há uma movimentação nas mídias sociais, enfim, isso nós vamos ver ao longo dos comentários. Isso tudo que está nesse livro, obviamente não com o detalhamento que ele tem, e é muito bom, eu já denunciava há 30 anos, quando eu chamei de Plano Kissinger, né, que eram exatamente essa linha de raciocínio para a tomada de todos os países que tinham alguma intenção em ter autonomia, soberania, essas questões. Se o país não tem nada de interesse para as corporações, principalmente as estadunidenses, né, é óbvio que não, não teria, eles não estavam nem aí. Mas quando há ou um interesse estratégico para se localizar, por exemplo, uma base aérea, né, uma coisa desse tipo, ou proximidade com um país que esteja rico em recursos minerais, tudo bem, aí aquele país passa a ser alvo do domínio, e se o governo que estiver lá for um governo nacionalista, que visa o desenvolvimento do seu povo, progressista, etc., eles vão derrubar esse governo com argumentos os mais estapafúrdios possíveis, né? Então, eu quero falar um pouco, o Andrew Coríbico, né? Ele é jornalista, analista político e foi integrante do conselho do Institute of Strategic Studies and Predictions, quer dizer, é um instituto americano que faz essas análises, né? E esse instituto mesmo já havia avaliado, né, que os Estados Unidos iam aos poucos perder a proeminência daquele poder unipolar em termos de guerra, né, em termos de forças militares. Então, isso hoje é uma coisa que já é líquida e certa, porque já tem agora a Rússia e a China, até em algumas áreas com equipamentos muito mais sofisticados e avançados que os próprios dos Estados Unidos. Embora, óbvio, os Estados Unidos ainda é a maior potência militar do momento, mas já está perdendo essa proeminência, já não é mais um mundo unipolar, é multipolar, então eles têm como persuadir. Só que o sistema americano é o da imposição aos outros países, né, dos seus interesses, da sua maneira de entender o seu neoliberalismo. Tanto que o Sanders, né, que é o democrata lá que perdeu a eleição, mas que está correndo por fora, é que tem uma visão diferente. Ele diz que os Estados Unidos têm que parar com essa mania de querer dominar o mundo no grito, né? Ele é a favor de que deve haver negociação, deve haver uma reciprocidade, porque só assim o mundo vai ser bom para todos, né? Então, as negociações têm que existir sempre, não a imposição pela força ou por esses sistemas, conforme nós vamos falar aqui, dessas guerras híbridas que eles estão adotando atualmente. Então, isso vocês devem se lembrar que lá por volta de 2010, né, houve uma onda, né, de protestos no mundo todo, aqueles que foram chamadas de Primavera Árabe, né, que veio lá partindo da Tunísia, depois expandiu para Argélia, Jordânia, Egito, Iêmen, né, e depois para a Europa Central e a Europa do Leste também começaram esses movimentos que
aparentemente eram totalmente espontâneos. E nós vamos ver que não é bem assim, aquilo foi comandado, né? Então, quem que participou disso? Depois, esses movimentos vieram para a América Latina. Nós aqui no Brasil, em 2013, tivemos aqueles movimentos do passe livre, né? Que em São Paulo, no Rio, fizeram um barulho danado. Foi uma garotada que apareceu aí, a gente até achando que seriam novas lideranças que estavam surgindo, e na verdade foi um movimento provocado, e que essas lideranças até eu achei esquisito, porque de repente os garotos sumiram e os movimentos começaram a tomar outras tonalidades que em verdade eles foram criados para serem apropriados para, junto com a divulgação de fake news, destruir as lideranças nacionais que não permitiriam a entrega do patrimônio, não permitiriam que o Brasil seguisse um caminho diferente do que vinha seguindo, e vinha seguindo de uma forma bastante positiva para o país. Então participaram disso inúmeras ONGs, né, que essas ONG, organizações não governamentais, os think tanks, que são aqueles que estudam toda essa temática. Nós já falamos aqui, inclusive já citamos várias vezes os livros do John Perkins, né, que explica direitinho como é que esse movimento também funciona, na mesma linha desse livro de Guerras Híbridas, né? E também o uso dos veículos de comunicação, no caso a comunicação por mídias sociais e a própria televisão, né, que começa as grandes mídias, que são todas elas ligadas às corporações, aos interesses internacionais, e nenhuma delas tem uma conotação nacionalista que vai lutar pelo país. Elas começam com alguma coisa, se o grupo delas se interessar, vai ser sim ou não, de acordo com o interesse dos grupos que comandam essas corporações da comunicação, né? E agora são as mídias sociais que estão sendo extremamente usadas, né, nas campanhas eleitorais, no mundo todo, né? E a briga está começando a ficar séria, porque a gente percebe que eles usam as mídias sociais para plantar mentiras de um modo geral, para derrubar vê lá nos Estados Unidos como é que foi aquela briga do Trump, né? Inclusive a mesma pessoa que orientou o Trump a fazer esse tipo de trampagem, né, que foi a forma como ele conduziu a sua campanha, também veio para o Brasil, que é o tal do Steve Bannon, né, que é aquele que é especialista, até muito competente, porque ele consegue realmente mudar. Você vê que nós aqui no Rio de Janeiro tivemos a eleição de um governador que no dia anterior era desconhecido, ninguém sabia quem era. Ele aparecia lá com traços, né, de quantidade de votos nas pesquisas e de repente ganha a eleição. Como é que pode um negócio desse? Quer dizer, houve uma movimentação pelas mídias sociais, e isso é o que está acontecendo no mundo todo. Então, o mundo está sendo tomado pelo neoliberalismo, né, a extrema-direita, em função desse uso desses mecanismos, né? Então, eles usaram, inclusive, né, aliás, nos Estados Unidos, eles saudaram essas ondas todas de protesto, que beleza, como é? Passeatas e movimentos sem os partidos políticos. Aí começaram a demonizar os partidos políticos, a criminalizar os políticos. Não estou dizendo que político é honesto por ser político, mas também não é a totalidade dos políticos que fazem desonestidade. Muitas coisas às vezes não são nem desonestidade, mas eles criminalizam, né? Aqui no Brasil foi uma coisa incrível. Uma política externa muito bem conduzida foi transformada em coisa errada, e que estaríamos com corrupção promovendo a venda no exterior, né? Quer dizer, e dando emprego no Brasil. Então, coisa que não tem sentido. Mas
acontecia, porque o povo escuta aquilo, não sabe, não entende de economia, não entende de geopolítica, de políticas públicas, não entende de nada disso. Ele escutou uma notícia e sai repetindo, feito papagaio, que é o que as pessoas faziam, né? Então, essa saudação olha que beleza, o povo está nas ruas e não tem político, é apartidário, é espontânea. Mentira. Essas manifestações não foram espontâneas, não foram organizadas. E os movimentos nacionalistas não souberam se aproveitar, porque também foram pegos de surpresa, a verdade é essa. Então ninguém fez nada e, conclusão, daqui a pouco tomou-se uma onda de chamar uma presidenta honesta, que o que chamaram de crime não era crime nenhum, não houve nada disso, houve uma movimentação, é como se você adiantasse um pagamento, mas que em seguida aquilo era o fluxo de caixa para pagamentos de necessidades do próprio povo, quer dizer, não foi nada usado para nada, não houve desvio de dinheiro, não houve gasto a maior, né? Apenas uma movimentação em termos de caixa, né? De banco e caixa, né? no governo. E, no entanto, usaram como argumento para depor por impeachment. Esse já foi o início do golpe, né? Tirar o grupo que estava aí, eu não vou entrar em mérito se é o partido A ou B que é bom ou é mal, mas é o partido, ou as pessoas que estavam aí eram, pelo menos, a gente tem muitas críticas às políticas desse pessoal, mas eles estavam aí, pelo menos, com políticas que defendiam a soberania nacional, defendiam programas para a tecnologia nacional, defendiam programas para tirar a população pobre da pobreza, da miséria e trazer para as políticas sociais, que inclusive são benignas para a economia, para o próprio capitalismo, porque quando a gente pega um pobre e transforma esse pobre em consumidor, né, que ele tem todo o direito, porque ele é um cidadão antes de ser consumidor, óbvio que esse pobre consumindo é muito melhor do que esse pobre dando despesa em hospitais, em movimentos que vão causando problemas, inclusive até a pobreza, ela é uma porta para a violência. Não quer dizer que o sujeito ser pobre vai se tornar violento, mas muitos se desesperam e caem no crime, que é mais fácil ou é onde há emprego. Então a gente tem que batalhar pelo pleno emprego, não pelo desemprego, né? Então essas políticas todas levam ao desemprego. Mas olha, eles usaram intelectuais que inclusive se diziam de esquerda. É preciso abrir muito o olho, que tem muita gente que posa de grandes nacionalistas, de progressistas, de partidários da esquerda, e no fundo são quintas colunas. Eles vêm adocicando a intenção, transformando em amigo, mas cuidado, de vez em quando eles resvalam naquele mais ou menos, ou seja, ele deixa de ter uma posição definida, exatamente com políticas que vão favorecer a população, e passam a achar normal alguma coisa. E quando aquela coisa acontece, como por exemplo uma privatização, que a princípio mostrava que não era, fica concordando, não faz campanha, não faz barulho, não faz nada, e a gente percebe que essa pessoa, ela também se diz de esquerda ou de progressista ou que vai defender interesse nacional, e está ali apenas um arrivista, um oportunista, né, fazendo isso. E a gente vê pessoas até que, assim, tem uma certa coerência nas suas palavras, né? Mas percebe-se que está fazendo campanha pessoal e, se bobear, vai, digamos, se vender a esses grupos interessados em tirar totalmente a nossa soberania, né? Então, como eu falei antes, todas essas grandes mídias foram usadas, né?
e aqueles think tank, né, que eles chamam, que são as pessoas intelectuais que trazem pensamentos, articulam os pensamentos, orientam esses grupos estrangeiros que querem dominar, fazem uma espécie de lobby, né? Perfeitamente articulado, quer dizer, são articuladores, né, na verdade, para conduzir tudo isso. E depois tem o lado daqueles que vão trabalhando nas mídias sociais, trabalhando aí nos Facebook, WhatsApp, etc., né? E trazem o povo para um determinado entendimento. E depois promovem essas passeatas, esses movimentos, como se não tivesse, como se fosse uma coisa muito espontânea, né? Ah, o povo foi na rua porque estava querendo derrubar o governo. Esse povo estava na rua porque aí vai com a panelada, vai não sei o quê, bater panela, uma porção de coisa, e agora está todo mundo, as panelas estão silenciosas. Eu acho muito engraçado isso. É engraçado, modo de dizer, isso é terrível para a nossa população. Mas estamos vendo as consequências disso agora. E aí, essa questão de colocar, eu já falei isso em outros vídeos, todo político é ladrão. Aí você criminaliza todo político, todo não presta, não sei o quê, e aí começa com aquele papo furado que os ministros têm que ser técnicos e não sei o quê. Isso é conversa, porque ministro é cargo político. Não adianta vir com esse papo. Técnico é um engenheiro que vai construir o prédio, mas para definir onde é o prédio, que está a altura do prédio, se vai ter para quantas pessoas morarem, como é que vai ser o tamanho do prédio em termos de água, de esgoto, enfim, qual o impacto ambiental, isso tudo é política. Então, é aí que entra o político, não o técnico. O ministro não precisa aprender não precisa aprender a construir um prédio como engenheiro, mas ele tem que definir as políticas públicas. Então, gente, a primeira chamada de atenção sobre a guerra híbrida. São a partir, o ponto de princípio dessa guerra. Começa-se a desarticular os governos, a tirar os governos e mudar os regimes, né? Então, nós vamos dar sequência no próximo vídeo, que eu gostaria de ter feito isso com menos tempo, mas eu estou vendo aqui que já estamos passando o tempo que a gente tinha programado. Então, vai descansar tal, e depois assista o próximo vídeo, que nós vamos dar sequência num segundo vídeo sobre guerras híbridas, e lendo uma boa parte de informações que estão nesse livro, Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes. É muito interessante esse livro, vou até mostrar novamente a capa dele. Procure nas livrarias da editora Expressão Popular. Então, não ganho nada com isso, nem conheço a Expressão Popular, nem conheço o autor do livro, mas a gente deve divulgar, porque ele traz informações importantes, e a função desse canal é exatamente de educação política, ensinar a cada um a respeitar a si mesmo como cidadão, não abrir mão em hora nenhuma do seu ser cidadão. Não seja um consumidor apenas. Consumidor é um detalhe, o cidadão é que é parte do seu ser. Então, quando você abre mão da sua liberdade, quando você abre mão de definir as políticas, então é a tal história. Você diz que não gosta de política e vai acabar tendo a sua vida administrada por quem gosta, né? E aí o mundo toma conta das nossas riquezas, como está acontecendo agora. Estão levando tudo. E quando tudo for privado, você será privado de tudo. Até o próximo vídeo, e medite sobre o que eu estou falando, pesquise, é isso que eu quero, levar todo mundo para estudar. Um grande abraço a todos.